Ele estava no meio do povo eleito de Deus. Ele não tinha motivo nenhum ou motivo algum para sair da presença de Deus. Segundo motivo, morava numa terra que manava leite e mel. Uma terra que tudo que plantava crescia, dava os melhores frutos. Todos os animais que eram criados se multiplicavam. Tudo que o homem fazia se prosperava, porque a presença de Deus estava naquele lugar. E a Bíblia nos ensina: aonde há a presença de Deus, há superabundância da graça de Deus. Aonde há a presença de Deus, algo tem que acontecer, milagre tem que vir à existência. Porque eu quero te dizer, se a presença de Deus está na sua vida, quando você chegar na sua casa, onde você chegar, eu não quero nem saber aonde, irmão, seja qual for o lugar. Se Deus estiver contigo, um milagre sobrenatural de Deus vai te abençoar. Terceiro motivo, que aquele homem tinha 2 filhos homens, que no contexto da história era uma bênção. Até hoje, se você perguntar ao homem, nem todos, mas se você perguntar ao homem o que você quer ter primeiro, um filho homem ou uma filha mulher, a maioria deles prefere primeiro que venha um filho homem. Outras pessoas não têm escolha. Eu não tive essa opinião. Para mim, tanto fazia se Deus me desse mulher ou se me desse homem. Então que Deus me deu 2 moças. Ele tinha essa dádiva de Deus, tinha todas essas bênçãos de Deus na sua vida, mas então ele decide sair da presença de Deus. Então, estudando a Bíblia, folheando um pouco mais, lendo alguns livros a respeito dela, comecei a compreender, a entender e pedir, claro, de Deus uma revelação para isso. E quando eu estava lendo a Bíblia, eu comecei a entender qual seria um dos motivos. Não estou dizendo o motivo, mas estou dizendo alguns dos motivos daquele homem sair daquela terra. A Bíblia nos ensina que Israel tinha um costume de dar nomes aos seus filhos. Nomes àquilo que eles ganhavam. Se era bênção, dava nome de bênçãos. Você gostava de colocar nomes de vitórias, gostava de colocar nomes de grandeza em seus filhos. Até tive a intenção de anotar alguns nomes aqui, quero ler para você. A Bíblia diz que eles desejavam isso porque cada nome tinha um significado. Cada nome tinha um propósito e um objetivo para isso. A Bíblia diz que cada um desses nomes, olha só para você ter noção, a Bíblia diz que Gideão significa guerreiro poderoso. Jorão, o Senhor que exalta. A Bíblia diz também que Joás, o Senhor é forte. Mas só que aquele homem tinha 2 filhos. E a Bíblia dele disse que o nome daqueles 2 meninos era Malom e Quilion. E o que significa Malom? A Bíblia diz que Malom significa doente. O estudo e a tradução disso. E o nome Quilion significa definhado dos ossos. Malom, doente. Quilion, definhado dos ossos. Agora imagine aqueles 2 filhos. Aquele homem com aqueles filhos, quando ia brincar na rua com os outros amigos, era motivo de chacota. Ninguém queria ficar perto deles porque eles eram maldição. O seu nome trazia maldição sobre eles. Eles carregavam um fardo maldito sobre os seus ombros. Imagine só cada pai se reunindo entre os seus amigos e começavam a falar de seus filhos. Olha, o nome do meu filho é Gideão, que eu coloquei nele, é guerreiro poderoso. O meu filho se chama Joás, o Senhor é forte. Imagina aqueles homens falando isso. Ele sentado porque sabia do que tinha feito, sabia qual que significava o nome dos seus filhos. Imagina agora o homem chegar até eles e a ele dizer: e qual é o nome dos seus filhos? De grandeza, de poder, de vitória, de alegria. E aquele homem tem que dizer: meu filho chama Quilion e o outro Malom. E aqueles meninos e aquela família teve que ser rejeitada pelo povo, porque esse era o costume que Israel tinha e mantinha. Não aceitava esse tipo de situação como essa. E aquele pai de família, aquele homem que tinha 2 filhos, uma família bem construída, olha só, a Bíblia diz que o nome dele tinha um significado muito forte. A Bíblia diz que Elimelec significa Deus é rei, e Noemi significa amável e agradável. Mas por uma escolha daquele homem, talvez ele sofreu por isso. Teve que ver seus filhos rejeitados. É interessante na história da Bíblia que diz que, eu imagino cada um deles, porque a Bíblia diz que o exército de Israel
um desejo tão grande de um jovem. Um desejo tão grande de jovem. Há um texto na Bíblia, em Deuteronômio 24, 5, se não me engano. Isso, 24, 5. A Bíblia diz, o Senhor faz um mandamento e diz que todo homem que se casasse, todo jovem que se casasse, ficasse isento de qualquer serviço, de trabalhar na guerra, ir para a guerra ou fazer qualquer outro tipo de serviço, porque eles tinham que ficar em casa e ficar com a mulher pelo menos um ano, desfrutar da sua esposa pelo menos um ano. Isso nos mostra o desejo de um homem lutar, mostra o desejo de um jovem ir para a guerra. E tudo isso aquele homem, aquele pai de família teve que observar, teve que ouvir. Mas a Bíblia diz que aquele homem sai da sua terra, pega os seus 2 filhos, Malom e Quilion, pega a sua esposa e vai para uma terra maldita. Os Moabitas foi gerado através das filhas de Ló, para quem não conhece a história. Porque sua mãe tinha virado uma pedra de sal, porque Deus disse que quando ele saísse de Sodoma e Gomorra, não olhasse para trás. E ela se tornou uma pedra de sal. E ele ficou sem esposa, mas as suas filhas combinaram de si, para que a geração deles não se acabasse ali. O que elas fizeram? Deram bebida alcoólica para o seu pai, para que ele tomasse e ficasse dele. E uma noite uma fosse lá e se deitasse com ele. E no outro dia era outro. Por isso que Deus amaldiçoou aquela terra, que aquele homem teve que ir para lá. E é uma pergunta muito forte que eu quero fazer para você nesta noite. Esta foi a decisão de Elimeleque. Qual tem sido a sua decisão para a sua família? Qual tem sido a decisão para os seus filhos? Qual tem sido a sua decisão a respeito da sua esposa? Do crescimento dos seus filhos? Qual tem sido a decisão para a sua própria vida? O que você tem decidido para você? Quais os lugares que você tem pisado as plantas dos seus pés? Que caminhos você tem tomado na sua vida? No seu ministério? Na sua casa? No seu trabalho? O que você tem feito lá? Que caminhos você tem tomado? Elimeleque tomou a decisão que levou a sua vida. Elimeleque tomou a decisão que levou seus 2 filhos. Qual decisão que você tem tomado para que a sua família te leve aos caminhos que não é o agrado de Deus? Qual é a decisão que você tem tomado? Qual é a decisão que nós, como pais, temos tomado? Qual o direcionamento que nós temos para a nossa família, para os nossos filhos em crescimento? Será que quando nós somos filhos, aquilo que nossos pais têm cobrado de nós tem sido pesado demais? Será que aquilo que os nossos pais têm posto sobre nós tem sido pesado demais? Será que eles já não são conhecidos demais, não têm sabedoria demais, não têm vida demais para podermos aconselhar? A Bíblia nos relata que Elimeleque nem fez questão de consultar a Deus. Se achou um homem autossuficiente demais para tomar as suas próprias decisões, para tomar um rumo, uma direção para a sua família, para os seus filhos. Ele achava que tudo que ele fosse fazer era o correto. Mas eu quero profetizar nesta noite e dizer para você que aqui está o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem um caminho poderoso para poder te levar. A Bíblia diz que o Senhor tem um novo céu e uma nova terra preparada